quero falar com vocês numa palavra do Senhor Jesus sobre até que Ele venha, não esqueça jamais. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, do 26 ao 32. Depois você não fecha a Bíblia e a gente vai tentar aqui compartilhar com vocês essa advertência de Jesus, né? Ele faz uma advertência. Lucas, capítulo 17, do 26 ao 32. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode ler comigo o 32, todos nós? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nós te louvamos, fizemos a apresentação do Henry, ouvimos o testemunho, contribuímos, e agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Oramos também pelas irmãs que tiveram aquele incidente lá em Biúna. Guarda o coração delas também, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, não venha tirar a paz do coração delas, independente do que os ladrões fizeram naquele local, né, que a paz do Senhor possa exceder todo entendimento. Graças a Deus não aconteceu nenhum dano maior, que foram a vida das tuas servas que estavam naquele local. Ó Pai, muito obrigado. Fala conosco também nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dizem que brasileiro tem a memória curta, nós esquecemos muito fácil nós temos as lembranças muito curtas, né? Se eu perguntar para você, quem foi o deputado que você elegeu na eleição passada? E você votou? Você vai ter dificuldade, às vezes, de lembrar. O vereador. Não nessa eleição, na outra eleição. Né? A gente esquece das coisas muito fáceis. Nós temos a memória, né? A nossa memória ela é bem seletiva e a gente tem essa dificuldade de guardar as coisas, né? E aí Jesus, ele vem e diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Assim como foi o dia de Noé, né? Jesus vem citando, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então eu quero pensar com vocês sobre isso aqui. Põe aí, Kátia. Atente para a seriedade desta palavra. Na Bíblia não se vê outra advertência como essa. Jesus não está dizendo assim, cuidado. Fala, tome cuidado. Não, ele está dando uma coisa interessante. Lembrai-vos, traga na sua mente. Não é um cuidado, não, é lembrai-vos, que é uma coisa que você fica na sua mente, fica gravado em você. Então, essa expressão, em outras palavras, não esqueça jamais. Você pode esquecer de tudo, mas isso aqui você não esquece. Lembra da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher, ele vai contando, depois diz, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló só aparece brevemente em uma passagem da Bíblia. Então, por que Jesus disse para nos lembrarmos dela? Por que não lembrar de Ana? Lembra de Sara, que era estéril? Lembra de Ana? Mas por que da mulher de Ló, que nem nome tem? Alguém sabe o nome da mulher de Ló? Loa, né? Não tem, a Bíblia não fala do nome. No entanto, há essa advertência. Então, há poucas advertências na Bíblia, mas na Escritura mais solene que essa. O Senhor Jesus está nos dizendo o seguinte, lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene quando nós pensamos na pessoa que a faz, que é o Senhor Jesus, né? Falando, ó, ele é aquele, né, que nos traz essa lembrança, essa questão, olha, não esqueça disso. Onde quer que você vá, mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Nós conhecemos a história, conhecemos ou não conhecemos? O que aconteceu com a mulher de Ló? Enzo, fala para mim aí, o que aconteceu? Fala alto aí para o seu pai ouvir. Fala assim, ó, ele me ensinou aqui. Pergunta na escola dominical isso. Foi? Ou foi seu pai e sua mãe que te ensinou?
Na escola dominical? Você quer falar que foi o pai e a mãe, né? Vai ganhar presente depois, né? Parabéns, gente. É isso aí mesmo. Virou uma estátua de sal, né? E há quem diga que lá na Palestina já está lá a estátua lá da mulher de Ló, né? Mas vamos caminhar nisso aqui. Então, é interessante essa advertência, né? Essa questão de lembrar. Ele diz, lembrai-vos da mulher. É uma advertência importantíssima quando nós consideramos sobre o tema de Jesus, né? Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, né? E hoje, né, na geografia, na história, a cidade de Sodoma e Gomorra existiu literalmente, né? E Jesus traz essa advertência. Então ele está descrevendo um estado terrível de despreparo, quantos muitos serão achados naquele grande dia. Então, os últimos dias de Jesus está na mente dele. Ele está sabendo o que vai acontecer, está antecedendo aqui a crucificação. Então ele faz essa advertência, essa urgência, né, de Jesus em poder nos lembrar, nos trazer à nossa memória essas preocupações, né, de estar falando com a gente. Ele está falando aqui com os discípulos, Jesus não está falando com os escribas, não está falando com os fariseus, ele está falando com os 12. Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Então é uma advertência de alerta quando consideramos a pessoa que Jesus menciona, né? Ele não está falando de Isaac, não está falando de Abraão, não está falando de Jacó, não está falando dos patriarcas, não está falando de Sara, de Ana, de Ruth, não, ele está falando da mulher de Ló, né? Ele traz essa advertência para a minha vida e para a sua vida. E a pergunta é, ele escolheu justamente uma pessoa perdida, um exemplo, né? Fala, por que não escolheu uma pessoa de fé e tal? Ele escolheu uma pessoa que não seria exemplo para as nossas vidas, mas que nos choca. Essa era a estratégia de Jesus, levar você a pensar naquilo que te chama a atenção, né? Por isso que ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, é uma advertência fundamental para as nossas vidas, quando nós consideramos a maneira que ele falou. Ele não diz somente cuidado, não seja como a mulher de Ló. Não, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala que nós corrêssemos um risco, um perigo, algo muito sério para acontecer nas nossas vidas. Então, ele nos orienta a não perder o foco. Não perde o seu foco. Não perde o seu propósito. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, eu quero aqui pensar com vocês rapidamente alguns princípios, né, que eu possa colocar na minha vida, que eu preciso estar atento, né? Porque a qualquer momento, nós estávamos falando aqui, você vê, nós estivemos lá no acampamento, um descuido do motorista, que deixou a porta do ônibus aberta, o ônibus ligado, um descuido. Os caras vieram, pegaram a chave, pegaram tudo que estava dentro do ônibus, roubaram. Quer dizer, a gente tem que ficar atento a qualquer momento, né? A vida da gente é assim. Então, é essa preocupação de Jesus em nos orientar em relação a isso. Olha, lembrai-vos disso, né? Tome cuidado. Então, o que eu quero pensar com vocês aqui em relação a isso? Primeira coisa, não basta a atitude ser nobre, a motivação também deve ser. A atitude da mulher de Ló, ela é nobre. Quando ela fala assim, quando Ló fala assim, ó, vamos embora, o anjo chega e fala, vocês têm que sair daqui. A mulher não fica igual às filhas, igual aos futuros genros. Não, ela está pronta para sair, ela é submissa. A atitude dela, a gente não vê em nenhum momento ela relutando em sair. Ló reluta em sair. As filhas relutam em sair. Os genros, os futuros genros, nem querem sair de Sodoma e Gomorra. Mas a mulher, não, em nenhum momento, ela é submissa, afinal, ela não fica com a cara feia, não briga com Ló, né? E mulher, quando fica com cara feia, o negócio fica feio mesmo, filho. Né? Quando a mulher fala assim, se prepara, filho. Né? E pior é quando a mulher fala assim, você não vai falar nada? Já viram isso? Só acontece lá em casa, né? Então, pense que ela entendeu, ela foi convencida que deveria deixar Sodoma e Gomorra. Quando os anjos vão lá, né, ela entende isso, né, ela tem essa preocupação de querer sair, né, seu coração, né, a gente percebe e fala assim, mas por que ela tem essa atitude? Então, se a mulher de Ló tivesse seguido em frente, irmãos, olha só o que aconteceu. Quando a mulher de Ló olha para trás, né, e você imagina a cena, os 4, Ló,
a esposa e as 2 filhas, saindo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade muito rica. A história vai dizer isso. Por que Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra e não ir, quando Abraão diz assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra. Uma cidade muito rica. E Ló também era um homem muito rico. E ele opta em ir para Sodoma e Gomorra. Então você imagina, eles deixaram tudo para trás. Será que a gente não teria tido a mesma atitude? Vou dar só uma olhadinha, assim de relance. Já contei para vocês aqui a história da mulher que foi na missa, E aí, estava lá na missa, a freira estava lá também, e a freira teve uma vertigem assim e caiu com as pernas abertas. Aí o padre falou, quem olhar vai ficar cego. Aí tinha um bêbado na primeira fileira, vou arriscar pelo menos um olho, Entendeu? Vou pelo menos um, vai ficar cego dos olhos, vou arriscar pelo menos um. Então, essa tentação, às vezes, que a gente tem, era para vocês dar risada, meu. Essa tentação, às vezes, que a gente tem de dar só uma olhadinha. Então, você imagina a preocupação da mulher, das filhas, a ordem de Deus é de vocês saem daqui correndo, não olhem para trás do que vai acontecer, E ela não resiste. Então, a gente percebe o seguinte, queridos. E quando a mulher de Ló olha para trás, o que aconteceu? As 2 filhas ficaram sem a mãe, e depois houve um incesto. As filhas embebedam Ló, e elas têm filho com o próprio pai. Isso só aconteceu porque a mãe não estava presente. A mãe não estava. Se a mulher de Ló estivesse presente, não teria acontecido um incesto das 2 filhas com o próprio pai. E as consequências disso são tremendas. Dali saem 2 nações que seriam rivais de Israel mais na frente. Então, para você perceber essa questão que estava no coração da mulher de Ló, ela tem uma atitude nobre, mas a motivação, não basta apenas você ter uma atitude, a motivação também deve ser. Porque quais são as minhas motivações? Ela tem uma atitude de ir, mas a motivação do seu coração não é aquilo. Então, quais são as motivações que estão no meu coração? Quais são as motivações de você servir ao Senhor, de você vir para a casa do Senhor? Deus conhece o nosso coração e sabe quais são as motivações dele. Então, entenda que não pode algo atrair, algo fascinava a mulher de Ló. Eu penso que não é diferente de muitos de nós hoje. Entendo que não pode continuar como estão. As pessoas entendem, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Entendo que precisam sair da sua Sodoma e Gomorra. Quais são as minhas Sodomas e Gomorras? Percebem que se ficarem serão destruídos. Então elas vêm para a igreja. Elas levantam as suas mãos, louvam a Deus, são batizadas, se envolvem com atividades da igreja, mas o seu coração continua em Sodoma e Gomorra. É igual ao povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava no coração deles. Eles lembravam do Egito, eles eram escravos no Egito, não tinham liberdade no Egito, estavam sendo subjugados, eram escravos no Egito, mas, no entanto, o que acontecia? As lembranças estavam lá no Egito. E tem pessoas assim, que o seu coração ainda não foi transformado, não foi liberto. Então, eu arrisco a dizer que esse tem sido o grande engano de Satanás nesses últimos dias, deixar que nós saiamos de Sodoma, mas que ficamos olhando para trás. As pessoas saem, mas o seu coração, aquela vida que eu tinha lá era melhor, aquilo que eu fazia lá era melhor. Então, ficamos felizes, tranquilos por termos nos livrado do fogo do enxofre, mas nos esquecemos dos riscos de virarmos estátuas de sal. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não apenas, a minha atitude, mas a minha motivação também, ela tem que ser correta diante de Deus. Segunda coisa, queridos, que nós aprendemos nesse texto. Quando fazemos concessões na nossa história de vida, nós perdemos o senso de certo e errado. Quando você faz concessões, você perde o senso, o que é certo e o que é errado. E nós estamos vivendo isso nesse país. Ele rouba, mas faz. Ele prega heresia, mas as pessoas são salvas.
Você vai perdendo o senso do que é certo e o que é errado. A gente vai perdendo isso. Então, são as pequenas concessões. Nós vamos fazendo concessões. Talvez você faça a seguinte pergunta: poxa, a vida foi apenas uma olhadinha, algo pequeno, ela só deu uma olhadinha. Eu fico pensando, a mulher de lá, ela falou, mas e os meus sapatos que eu comprei lá no shopping? Eu vou dar uma olhadinha, será que queimou tudo? Pequenas coisas, irmãos. Concessões pequenas que nós fazemos. Porque nós não caímos em grandes pecadões. Ninguém aqui é pedófilo, ninguém aqui é traficante, ninguém aqui é matador. Não é isso, são concessões pequenas, coisas pequenas. Que a gente acha que, sim, que não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Foi apenas uma olhadinha que ela deu. Aquele olhar era algo pequeno, mas revelou o verdadeiro caráter da mulher de Ló. Era coisa pequenininha, mas revelou ali. Aquele olhar era pequeno, mas falava sobre a desobediência interior no coração dela. Aquele olhar era pequeno, mas falava da incredulidade da mulher de Ló. Ela não obedeceu. Aquele olhar era pequeno, mas falava do amor pelo mundo que ela tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que você acha que não é relevante, pois isso pode te levar para o inferno. Aquilo não é relevante, isso aqui não é relevante, são coisas pequenininhas. A gente fala mal do político que rouba 1 milhão, mas quem rouba 1 milhão, rouba 100 reais, é a mesma coisa, irmão. Não muda nada. O cara roubou 1 milhão, ele só roubou 100. Mas tudo é roubo. E às vezes a gente acha, não, mas é coisa pequena, é coisa relevante, são nas pequenas coisas. Hoje de manhã nós estávamos falando lá sobre isso, lá no acampamento de mulheres. Que a gente tem que cercar a nossa vinha. Das pequenas raposinhas, são as pequenas coisas, às vezes, que vai nos derrubando. Você abre uma concessão aqui, você abre outra concessão ali, a gente vai fazendo concessões na nossa história de vida. São concessões. Aquilo que antes você condenava, você hoje acha que é normal. E a gente vai fazendo concessões. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente perde o senso do que é certo e do que é errado, nas pequenas concessões que nós fazemos. Então, essa questão da mulher de Ló, Jesus chama a atenção, fala, mas por que ele fala da mulher de Ló? Só porque ela olhou para trás? Não, são tudo que está por trás disso, são as pequenas concessões que nós vamos fazendo, relacionamentos que nós vamos tendo. Às vezes, coisas que você vai fazendo, vai brincando, vai flertando. Hoje, nesse mundo high-tech que nós vivemos, às vezes uma brincadeirinha no WhatsApp, você vai flertando com uma amiga lá do trabalho, ou com um amigo do trabalho, e essas coisas não podem acontecer, isso são concessões que nós vamos fazendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Relacionamentos vão sendo quebrados por pequenas coisas. E a mulher de Ló, ela faz justamente isso. Seu desejo de permanecer no lugar de onde deveria sair levou a não medir as consequências do desastre qual foi avisada. Então você imagina só, era uma coisinha pequena. Ela simplesmente olhou para trás. Agora imagina como é que ficou o coração de Ló, das 2 filhas, quando a mãe olhou e ficou para trás. A tentação de querer olhar também. Eu fico imaginando a cena, ele saindo, porque o anjo falou, sai daqui correndo. Porque Sodoma e Gomorra atingiu um patamar tão grande, irmãos, de malignidade. Eu já falei sobre isso aqui, está lá em Gênesis capítulo 19. Quando os 2 anjos chegaram na casa de Ló, sabe o que a cidade fez? Foram até a casa dele, homens, velhos, novos e crianças. E falaram para Ló assim, nós queremos transar com esses 2 homens que estão na sua casa. Aí Ló falou assim, não, mas eu dou as minhas filhas. Ele falou, nós queremos esses homens. E começou das crianças. A malignidade de Sodoma e Gomorra era algum tamanho. Você imagina isso? Aquilo tomou conta, irmãos. Tomou conta da cidade. Deus diz assim, há tanta malignidade, tanta coisa doentia, que eles queriam transar. E Ló oferece as suas 2 filhas. E a sociedade de Sodoma e Gomorra não quer. A Bíblia diz que falam assim, nós vamos invadir a sua casa, e vamos entrar e vamos estrupar esses 2 homens. E haviam crianças, pode ler lá em Gênesis capítulo 19, crianças, gente nova e gente idosa, dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, tamanha era a sua malignidade, a maldade. Por isso, Ló estava naquela cidade, sua família estava naquela cidade, mas as pequenas concessões que a mulher de Ló faz, traz consequências drásticas sobre as nossas vidas.
né? Então, eu preciso tomar cuidado. A concessãozinha que você faz aqui, não, mas isso aqui não tem problema. Isso aqui outro não tem problema. Tem sim, vai te levar. São as pequenas raposinhas. O sábio Salomão diz assim, que uma mosca destrói todo um perfume. Eu sei, aqui em São Paulo a gente chama de Maria Fedida. Já viram aquelas moscas? Como é que é lá no Rio? Como é que chama lá no Rio? Aquelas moscas que você mata e fica fedido, a mão fica fedida. Não tem lá no Rio de Janeiro? Para nós aqui, a gente chama aqui no... É tipo que fica aquele fedor, né? A gente fala aqui Maria Fedida. Tinha muito disso, hoje quase não tem mais, né? E aí o Salomão diz isso, né? Que o perfumista, ele está fazendo o seu perfume ali, tá certo? E uma mosca daquela cai dentro do perfume e põe toda a essência, não é nem o perfume, é a essência do perfume, ele põe toda, quer dizer, uma mosca. Por que a mosca caiu dentro do frasco de essência de perfume, irmãos? Por que ela caiu? Um de cada vez. Vai ganhar um brinde, quem responder. O que mais? O que mais? O básico, o que mais? O básico. Um dia eu perguntei para uma criança assim, por que o cachorro entrou na igreja? Porque estava aberta a porta, é lógico. Por que ele saiu? Porque ele entrou. Por que a mosca caiu no perfume? Porque o frasco estava descoberto. Se tivesse coberto o frasco, a mosca não tinha caído lá dentro. A mosca só caiu dentro do frasco de perfume, uma mosca pôs todo o trabalho, toda a essência, todo o perfume, porque ela caiu ali e deteriorou. Ela acabou o quê? Contaminou toda a essência. Uma mosquinha só pôs toda uma essência, e naquela época, o perfume era algo valiosíssimo. Entendeu? Não era Rexona. Era um negócio muito caro. O perfume da mulher que jogou sobre a cabeça de Jesus diz que ela quebrou o frasco de alabastro. Ela não apenas despejou, ela quebrou. O frasco, ele era de cristal. O frasco também, porque as pessoas... É como faz hoje, você compra o perfume, às vezes você compra só o refil, né? É isso? Você mantém o frasco e compra só o refil. Né? E ela não, ela quebra o frasco. A Bíblia diz que ela quebrou. E aí o tesoureiro, que era Judas, falou assim, um negócio desse aqui, isso aí daria 1 ano de trabalho. Quanto está o salário mínimo hoje? 800, 900, mil reais? 1.050. Você imagina, colocando aí 12 mil reais. Aquela mulher estava desperdiçando, entre aspas, né? Então você imagina o preço de um perfume e uma mosca, né? Algo tão pequeno, tão insignificante, põe tudo a perder. São as concessões que muitas vezes nós fazemos na nossa história de vida. Que você acha que não tem problema. Não, isso não tem problema não. Né? Não tem problema. E aí, então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. As concessões, as pequenas concessões, fazem com que eu perca, né, essa definição entre o certo e o errado. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, para eu e você não esquecer, né, até que Ele venha. Na minha caminhada com Deus... Põe para mim aí. Na minha caminhada com Deus, familiaridade, tanto pode produzir humildade, tanto pode dizer intimidade, como indiferença. Quando eu caminho com Deus, isso pode proporcionar em mim intimidade, mas pode proporcionar também indiferença. Eu tenho falado aqui nessa igreja, né? Vocês são privilegiados, irmãos. Privilegiadíssimos. Né? Pelos pastores que você tem, porque essa igreja faz na vida de vocês, como ela cuida dos seus filhos, como ela cuida da sua vida, né? São privilegiados mesmo. Aqui vocês são chamados pelo nome, nós conhecemos vocês. Os pastores dessa igreja, né, todos têm a sua vida profissional definida. Eu não sou pastor porque eu não dei certo profissionalmente, não, irmão. Sou pastor porque eu sou muito bem realizado profissionalmente, graças a Deus. E os pastores aqui são tudo bem, pastores que são bem realizados na profissão deles. Fazemos isso por amor e pelo chamado que Deus tem nas nossas vidas. Tá certo? Então, fazemos isso porque nós amamos o reino de Deus, sabemos que abençoamos. Não somos contra pastores que são assalariados. Totalmente não somos contra, não, de forma nenhuma. Tá? Mas nós entendemos o nosso chamado, a nossa preocupação em abençoar a vida de vocês. Tá? Mas a preocupação muitas vezes é que essa familiaridade, ela pode produzir em nós intimidade, como pode produzir também indiferença. Esse fastio,
nessa coisa, não, está muito bem, pode deixar lá, né? Eu estou muito bem, graças a Deus, se eu não for hoje, domingo que vem eu tenho, né? A minha igreja, então isso preocupa, e é isso que a gente vai ver aqui na mulher de Ló, né? Eu começo a imaginar aqui, queridos, essa mulher, ela viu Abraão sacrificando, ela viu quando Sara engravidou estéril, ela caminhou, presenciou tudo aquilo. Ali, afinal de contas, ela era casada com o sobrinho de Abraão. Então, você imagina as experiências que ela conviveu no seu dia a dia ali, indo a Abraão sacrificar, Abraão adorando a Deus, a intimidade que Deus tinha, o quanto que o seu marido Ló foi abençoado por tabela, que Deus chamou Abraão, Deus não chamou Ló. Ló veio de tabela, e foi abençoado também. Entendeu? Você vê como que é o negócio. Deus, quando abençoa você, os que estão ao seu redor também são abençoados, filho. São abençoados. Então você imagina o quanto essa mulher, ela foi privilegiada. Quando Abraão recebeu a promessa, a esposa de Ló provavelmente estava lá. Quando Sara ficou grávida, quando ele construiu a tenda, o altar em Ai, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma e Gomorra, dividiram o seu marido para fugir, ela também viu. Então, quando eles foram levados pela mão, tudo essa mulher presenciou. E o que gerou no coração dela? Não foi intimidade, foi indiferença. E isso me preocupa, queridos. Isso me preocupa, sabe? Porque às vezes, essa coisa que você tem, você trata com desdém muitas vezes. Eu tenho mesmo, sou abençoado, aquele negócio todo. E aí, pode gerar em você intimidade, mas pode gerar em você indiferença. Jesus falou isso, né? Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Cafarnaum. Se em Tiro e Sidom eles tivessem presenciado o que vocês viram, eles teriam se arrependido. E a cidade de Betsaida, Cafarnaum, né? Elas presenciaram Jesus naquele local. Elas foram privilegiadas. Então, que você possa entender isso, que isso possa gerar no seu coração e no meu coração mais intimidade, esse privilégio que você tem em poder estar plantado num terreno de uvas e você possa frutificar. Então, eu tenho dito para algumas pessoas aqui, aproveita, irmão, aproveita esse tempo que Deus tem te dado. Eu vim conversando com o pastor no caminho sobre isso, né? A gente vê no mundo corporativo hoje, o cara fala assim, você vai comer o pão que o diabo amassou, filho. Eu tive muita dificuldade, você também vai ter. Entendeu? Eu não tive o que você tem hoje. No mundo corporativo funciona assim. E na igreja a gente tem que enfrentar diferente, irmão. O que eu não tive, você vai ter. A gente vai facilitar o seu caminho. O que a gente puder te ajudar, entendeu? A gente vai favorecer você. E isso tem sido o que Deus tem colocado no nosso coração aqui, abençoar a sua vida, né? Treinar você. O que a igreja puder fazer, a gente vai fazer para abençoar a sua vida. Né? Amém? É isso mesmo. Então aproveita esse tempo que Deus tem te dado. Aproveita de relacionamento, de intimidade com o Senhor, né? Que você possa aproveitar, porque vai gerar em você ou intimidade ou indiferença. Ou indiferença. E a gente percebe isso em algumas pessoas, essa indiferença, esse fastio, esse dar de ombros. Então aproveita. Olha, irmãos, a gente conversa com pessoas aí fora. Não é puxando a sardinha para o nosso lado, não. Você tem uma igreja maravilhosa. Tem mesmo, querido. Tem mesmo. Então aproveita mesmo. Que isso possa gerar no seu coração intimidade. Não fastio, não indiferença. Tá certo? E a pior coisa que tem é quando você trata com desdém, quando você não valoriza aquilo que você tem dado. Né? Aquilo que Deus tem te proporcionado. E às vezes a gente faz isso. A gente só valoriza quando perde. Quando você não tem, você fala, poxa vida, porque você perdeu a oportunidade. Então aproveita, são oportunidades que vêm sobre a sua vida e que você possa aproveitar ao máximo. A quarta coisa aqui, não é como você começa, é como você termina. Começar, irmãos, é para muitos. Eu tenho dito isso. Todo mundo começa o ano, diz esse ano aqui, eu vou falar mandarim. Porque em inglês já todo mundo fala, então tem que falar mandarim. Esse ano aqui, eu vou voltar a estudar. Esse ano aqui, anota aí, 10 quilos a menos. Até alguém me chamar para o primeiro churrasco. Né? A gente faz um monte de coisa, então não é como você começa, é como você termina. A mulher de Ló começou muito bem. Né? Ela chegou a sair da sua casa. Ela saiu da sua casa, caminhou,
Tá certo? Então imagine você, não foi o começo ali, ela tem chegado até Loar, mas ela não consegue. Então não é como você começa a sua história de vida, é como você termina. E a gente precisa ter isso muito claro, irmãos. Começar é para muitos, terminar para poucas pessoas. Então que o Senhor te ajude, que o Senhor nos dê graça, tá certo? A gente possa lembrar da mulher de Ló. Ela sai da sua casa, ela não são como as filhas, ela não são como os futuros genros, ela não é como Ló, mas ela saiu muito bem, mas não conseguiu chegar até o final. Então que eu e você, nós possamos ter isso na nossa mente. Tem pessoas que começaram mal na Bíblia e terminaram bem. Tem pessoas que começaram bem e terminaram mal. E tem pessoas que começaram bem e terminaram bem. Que eu e você possamos terminar bem, né? Possamos terminar bem mesmo, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida. E são nas pequenas coisas. E a gente vê muitas pessoas assim, né? Eu tenho dito para o Senhor, me ajuda a terminar bem. Eu quero terminar bem. Né? A empresa que eu estou trabalhando agora está passando por muitas mudanças, né? É o mundo em si, né? Entrou um novo CEO, então são muitas mudanças que estão acontecendo. Aí eu tenho dito, Senhor, o Senhor me trouxe para cá novamente. Depois de 7 anos eu voltei para essa empresa. É o diretor que me levou, 10 meses que eu estava lá, ele foi demitido. Então a empresa mudou muito, é uma nova gestão, aquele negócio todo. E a única coisa que eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me faça terminar bem aqui. Eu quero terminar bem a minha gestão aqui nesse local. Da forma como o Senhor me honrou para entrar, eu quero terminar bem aqui. Então, isso tem que ser para a nossa história de vida, irmãos. Casamentos que começam bem e terminam mal, relacionamentos que começam bem e terminam mal, nossa vida cristã que começa bem e termina mal. Então, que a gente possa, né, começar bem e terminar bem, tá certo? A mulher de Ló, ela não soube se lidar com essa questão. E a gente vê muitas pessoas assim, que tem tudo para terminar bem, né? Mas aí vem as dificuldades, vem os intempéries da vida, vem as dificuldades da vida, porque a vida funciona assim, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa, né? Justamente sobre isso aí, pessoas que não conseguem lidar com conflitos, têm dificuldade. E a vida, existem as contingências da vida, meu irmão. A vida faz parte, a vida é dura, a crueza da vida. Quando você lê o livro do sábio lá, de Cantares, né? De Eclesiastes, Salomão já está no final da vida dele, você vê a crueza da vida. A vida ela é dura, ela é bonita, né? O poeta já dizia isso, né, Gonzaguinha? E a vida é bonita e é bonita, mas ela é dura, né? Às vezes nós tomamos uma no fígado, né? Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Senhor, me dê graça, me dê força, me dê ânimo, me dê estratégia, né? Como lidar com situações que não são fáceis, que às vezes fogem do nosso controle, mas que a gente possa ter isso, irmãos, que nessa noite, né, eu e você, a gente possa realmente dizer, Senhor, me dê sabedoria para educar o meu lar, educar minha casa, meus filhos, eu quero terminar bem. Outro dia eu falei aqui para os irmãos aqui, né? Se pudesse colocar uma frase na sua lápide, o que colocariam? Não é você, o que colocariam? Não é você que vai colocar, você está morto ou morta. O que colocariam na lápide, na sua lápide? Algumas mulheres dizem assim, foi tarde, demorou. O que colocariam na sua lápide, irmãos? Se fosse palmeirense mundial, só na eternidade agora. E o que colocaria na sua lápide? Eu gosto muito lá do livro de Gênesis, quando alguém falou assim, e Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Que eu e você, alguém quando lembrar de você, a gente fala, morto, todo mundo fala bem de morto. Já viram isso, não? Morto, sempre, quando o cara está morto, você só vai falar bem. Né? Não. Que as pessoas
você possa terminar bem, deixar um legado, deixar algo que vai impressionar a vida das pessoas. E andou com Deus, essa pessoa, essa mulher, mulher de Deus, coerente na sua fala, criteriosa nos seus propósitos. Foi muito legal ontem, conversando com a Monique, né, da avó dela aqui. Vamos orar pela sua vida, viu, Monique? Da avó da Monique, que teve foi um infarto, né? Foi um infarto praticamente fulminante, né? E nunca teve problema cardíaco, né? E de uma hora para outra, assim, a gente conversando com ela, falou, minha avó foi uma mulher de fibra. Aí depois o pastor da Universal que estava lá falou e tudo, e aí você vê, né? Porque não é pessoas falando, você entendeu? Não é porque a pessoa está ali, porque a pessoa não está ouvindo, mas você vê comentários de pessoas falando do caráter da pessoa, da posição, né? Das convicções, da fé da pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Você, né, de uma hora para outra, a sua vida é tomada, mas aquilo que você deixou como legado, né, a sua história de vida, ela impactou pessoas, formou pessoas. Isso é tremendo. Então, que eu e você, né, por isso Jesus chama a atenção, diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló, que era algo que eles sabiam, que eles conheciam a história, o povo de Israel conhecia, os apóstolos conheciam, os discípulos conheciam a história da mulher de Ló. Então, foi algo que Jesus impactou. Né? Ele traz como referência, como algo fundamental para a vida deles. Olha, traga isso na sua mente, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos da mulher de Ló até que eu venha. Amém, queridos? Quanta gente começa a caminhada e não a conclui. O mundo estava no coração da mulher de Ló e seu coração estava no mundo. Nessa condição foi que ela viveu e morreu. Então, que eu e você, nós possamos fazer isso. Grave a eternidade nos seus olhos, irmãos. Grave. Grave mesmo. Que os prazeres desse mundo não venham a roubar o seu coração. Grave a eternidade. Essa frase é de Jonathan Edwards. Deus, grava a eternidade dos meus olhos. E às vezes a gente vai sendo seduzido. A gente vai sendo seduzido por coisas tão fúteis. Não é que você tem que ter ambição, não é que você tem que querer ter uma casa, querer ter um carro, querer estudar, querer galgar, querer, né, profissionalmente ser realizado. Não é que isso não é pecado, não, de forma nenhuma. Mas o nosso tesouro maior, tá certo? Nosso plano maior é além disso, é eternidade, irmãos. O que é 70 anos, 71 anos? A vida passa muito rápido. E aí você tem toda uma eternidade e a gente fica nessas picuinhas, nessas coisas tão fúteis, tão banais. Você está entendendo? Eu estava falando hoje, né? Ontem eu estava falando, acho que foi com o Léo, nós estávamos conversando com o Léo ontem lá no velório. Aquele já falou assim, louco, hoje vão pedir a tua alma. O homem dizia assim, eu vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir novos celeiros, porque eu tenho muita coisa. Fazendo com nossos dias de hoje, eu tenho muito dinheiro aplicado. Eu vou aplicar ainda mais em ações, vou aplicar mais em debêntures, mais em Bitcoin, né? Aí Jesus falou assim, louco, hoje vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado? O que você tem preparado? O pastor Ed Renekiewicz, que é o pastor da Igreja Batista da Água Branca, ele contou isso, nós estávamos num evento com pastores, que ele estava na casa de amigo, uma casa de campo de um membro da igreja dele. A igreja dele é uma igreja elitizada, né? Os caras montados no dinheiro. E ele estava lá na casa do amigo, casa de campo, e ele falou que foi correr, né? Ele corre também, pegou lá, vestiu a roupa dele e foi dar uma corrida no condomínio lá, né? E aí o amigo que tinha convidado, o irmão da igreja tinha convidado ele para estar lá, quando ele voltou, estava aquele burburinho dentro da casa e tal, o rapaz teve um infarto fulminante, o empresário. Infarto fulminante e veio a óbito. Quando ele chegou na casa, aquele negócio todo, os dois filhos, quando viu que o pai estava lá caído no chão, um já correu lá na mesa do pai, já falou, esse relógio aqui é meu. Né? Entendeu? O outro já correu lá e falou, a chave do carro é meu também, o carro é meu, eu já vou ficar com o carro. E o pai caído lá no chão. Louco. Hoje vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado. Então, queridos, grave a eternidade nos seus olhos. Grave. Jesus falou assim, tesouro no céu, o ladrão não rouba,
a traça não corrói. Guarde isso, tá certo? Volto a dizer, não é que você não pode conquistar, você não pode, não é isso, isso você deve, mas o nosso tesouro maior, né? Que tem que estar na minha retina, no meu coração, é a eternidade, tá certo? É aquilo que Deus tem reservado para a gente. Paulo vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para a gente. É o que Deus tem guardado para as nossas vidas. Né? Então você imagina, né? A gente não consegue mensurar isso que Deus tem guardado para a minha vida e para a sua vida. Então, meu querido, nessa noite, né? Lembra disso. Não deixa que você seja seduzido realmente. Né? O pecado, ele seduz a gente. Ele seduz o nosso coração. Né? E às vezes a gente é tomado por esse tipo de coisa. Você pode dizer assim, mas pastor João Batista, por que você está pregando isso? Poderia nessa noite trazer uma palavra, né, de encorajamento, de vamos junto e não sei o que lá mais, porque o pecado tem a força de um assassino, irmãos. O pecado tem a frieza de um criminoso. O pecado não se importa com a sua vida. O que o pecado quer, na verdade, é matar você. Por isso nós não podemos nos enganar com ele. Nenhuma vida pode ser mudada sem que as raízes do pecado sejam cortadas. Não podem. São coisas sutis. Esse é o grande problema na vida de muitas pessoas hoje. A mulher de Ló pensou que podia correr para uma nova vida olhando para trás, mas foi impossível. Não tem como você fazer isso. Não tem. Então que você, ou você escapa do pecado, ou você se atola nele, ou você é seduzido por ele. Eu tive uma experiência, já contei isso aqui para vocês, e para quem já ouviu, me perdoe se você vai ouvir de novo. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Nós estávamos num sítio do Luiz Brizotti. Fica onde lá, Gisele? Sítio dele? Itapevi. Nós estávamos no sítio do irmão Luiz Brizotti, que é o maestro da banda aqui da Assembleia de Deus do Taboão, há alguns anos. E nós fomos para lá, para aquele sítio. Era uma reunião da Escola Bíblica Dominical e a gente foi para lá, para o sítio dele. E eu fui na sexta-feira. Né? Eu fui um dia antes, fui à noite. Nós fomos lá para Itapevi. E ele tem um sítio bem legal, bem bacana, tem fogão a lenha, aquele negócio todo, né? Tem um campo de futebol assim, e bem bacana o sítio dele. E aí, nós acordamos cedo, estava eu, ele, estava o irmão Nezinho também, e nós estávamos na cozinha, fogão a lenha, ele falou, vou fazer um café para a gente aqui e tal. E lá tem aquela coluna de madeira assim, né? E nós estávamos conversando e daqui a pouco eu vi uma aranha, assim, em cima da coluna de madeira, assim, que era a coluna principal. Aquela coluna que dá sustentação. Eu vi uma aranha caminhando assim e um mosquito. E a aranha foi se aproximando do mosquito. Foi um negócio muito interessante aquilo. E marcou a minha vida. A aranha se aproximando do mosquito e o mosquito aqui. E eu fiquei pensando, por que o mosquito não voa? E a aranha se aproximando. E o mosquito lá bem brincando. Né? O mosquitão falou assim, quando ele chegar aqui perto de mim, eu vou voar. Né? E a aranha foi se aproximando. E eu fiquei olhando e falei, cara, pensando na cabeça de mosquito. Já pensou com a cabeça de mosquito ou não? Então, eu, um mosquitão aqui, pensando na cabeça do mosquito lá, fala, cara, voa, voa. E a aranha foi se aproximando e ele lá, um mosquitão bem tranquilão, né? E tirando o sarro da aranha. Falei, você é velhona, eu sou rato, filho, sou rapidinho. E ele foi se aproximando e quando o mosquito pensou, a aranha abocanhou ele. Aí Deus falou no meu coração, assim são muitos que acham que conseguem fugir do pecado. Vão brincando, vão flertando, né? Vão relevando, não, eu consigo, eu sou forte, aqui ninguém me derruba, aqui ninguém me consegue me tirar. E aí você vai brincando com isso, vai brincando. A mulher de Ló foi a mesma coisa. Então que nessa noite, eu e você, nós possamos trazer essa história para as nossas vidas, tá certo? Foi numa pequena olhadinha, num pequeno vacilo que ela fez. Ela pôs todo o seu lar à destruição. As duas filhas comete um incesto. Dali nascem duas nações, que vão ter grandes problemas lá na frente. Então, que eu e você nessa noite, jamais nos esqueçamos da palavra do Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você nessa noite. Diante dessa palavra. Diante do que Deus tem falado ao nosso coração. Diante do que Deus tem falado com você. Deus trouxe você aqui nessa noite.
Como eu tenho dito, não existe acaso, não existe coincidência, existe propósito do Senhor sobre a sua vida. E eu creio nisso piamente, que hoje, 1º de março de 2020, nesse primeiro domingo do mês de março, você veio aqui com um propósito de Deus sobre a sua vida. Eu não sei quais têm sido os seus pensamentos, quais têm sido os seus projetos, quais têm sido, o seu estilo de vida, eu não sei. Mas o Espírito Santo, Ele sabe, te conhece e sonda o seu coração. Então eu quero orar com você nessa noite, diante do Senhor mesmo. Que você não venha abrir concessões, que você não venha flertar com o pecado, que você possa entender esse princípio da palavra do Senhor sobre a sua vida. De uma pequena olhada, algo pequeno, algo sutil, algo às vezes irrelevante, que você fala, não tem problema isso aqui, não, perto de fulano de tal, o meu pecado não tem significado nenhum. Não brinque. Rompa com isso. Corte na raiz. Não brinque com isso. Às vezes as amizades que você tem feito que você naufrague na fé. Tem feito com que você se desvie do foco, daquilo que é algo principal, que é aquilo que o Senhor Jesus tem te chamado. Eu quero orar com você nessa noite. Os olhos estão fechados. As cabeças estão baixas. Pai, no nome de Jesus, que essa advertência, que essa orientação do Senhor aos seus discípulos em relação à mulher de Ló, tenha significados para as nossas vidas. Que a gente venha ressignificar isso. Nós não venhamos tratar com desdém. Não venhamos tratar, Senhor, com essa questão do dar de ombros, com essa indiferença. Não, essa advertência serve para a minha vida. Às vezes nas concessões pequenas que eu faço, nas pequenas concessões que a gente acha que são insignificantes, estão minando a nossa fé, minando, Senhor, as nossas expectativas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nessa noite, na autoridade que há no Teu nome, Senhor, na autoridade que há na Tua palavra, que nós possamos trazer isso à nossa mente, que nós não venhamos nos esquecer jamais, que foi uma pequena olhadela da mulher de Ló, que fez tudo a se perder dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nos ajuda a terminar bem, Senhor, nos ajuda a terminar bem, nos dê força ao Espírito Santo de Deus, que a gente possa terminar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, possamos concluir realmente com excelência, com êxito diante do Senhor. Nós oramos nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês numa palavra do Senhor Jesus sobre até que Ele venha, não esqueça jamais. Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, do 26 ao 32. Depois você não fecha a Bíblia e a gente vai tentar aqui compartilhar com você.